Sejam todas muito bem-vindas a mais um episódio do nosso Poderosa Cast, que é o nosso podcast Despertando para uma Nova Consciência. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Jane Hansen, doutora em neuropsicanálise, neurocientista comportamental, especialista em transformação humana, criadora da Vivência da Prosperidade Infinita e do método terapêutico breve LS Healing. E hoje eu vou convidar vocês para que nós possamos embarcar em uma trilha linda e profunda, onde nós iremos desmistificar como é que as heranças emocionais elas moldam as nossas vidas e como é que nós podemos quebrar essas correntes invisíveis. E para quem ainda não me acompanha, já aqui eu deixo o meu convite especial para você. Já deixa aí qual é a sua percepção, qual é a sua expectativa de mais um episódio hoje. Depois lá no final não esquece de deixar o que isso contribuiu na sua vida, como é que isso pôde trabalhar aí o seu despertar da sua consciência, porque sim, o despertar para uma nova consciência é justamente nós trabalharmos a nossa mentalidade, porque já dizia Einstein, uma vez que a nossa mente ela se encontra expandida, ela jamais se retornará ao seu tamanho original. E, gente, quebrando as correntes invisíveis, a herança emocional. Primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos desvendar, trabalhar todo esse processo. Como é que a gente pode fazer isso? Desvendando a herança emocional, onde a primeira coisa que a gente vai começar é fazendo o quê? Compreendendo a respeito dessas correntes invisíveis herdadas por essa herança emocional. Então, todo aqui na parte do início do nosso episódio, nós vamos explorar toda essa parte conceitual de herança emocional, como são as correntes invisíveis e como é que muitas vezes elas controlam as nossas ações e as nossas escolhas a cada dia. Essas correntes, elas são sim padrões emocionais transmitidos de geração em geração. E isso acaba impactando até a 7ª geração. E olha só, muitas vezes isso acontece sem a nossa consciência, ou seja, isso vem se repetindo ao longo dessas 7 gerações de maneira completamente inconsciente, porque sim, nós estamos em uma matrix. Nós estamos simplesmente repetindo os padrões que os nossos pais, nossos avós, bisavós, eles herdaram, aprenderam e foram simplesmente replicando. E como é que a gente pode mudar isso? Através da nossa consciência. Então aqui eu quero deixar para vocês uma explicação a nível terapêutico mesmo. Como é que a gente vai trabalhar toda essa questão, né, dessa relação da neurociência com a consciência voltada para essa compreensão a respeito dessas correntes invisíveis. Então, primeira coisa é que a neurociência e todos os estudos sobre consciência têm a cada dia revelado mais e mais insights, gente, fascinantes, comprovações fascinantes sobre como é que as nossas experiências, especialmente os nossos traumas emocionais, eles não só nos afetam pessoalmente, mas também eles são transmitidos, ou seja, repetidos entre gerações. Isso acaba, sim, influenciando profundamente o nosso comportamento e a nossa tomada de decisão. E agora, dentro de mais um aprofundamento em relação a isso, vamos entendendo então a respeito de todo esse processo, como é que essas memórias, como é que tudo isso são armazenados, né? As memórias e os traumas emocionais. Primeira coisa, a gente precisa entender toda essa parte da natureza das memórias, que a natureza das memórias, elas não são, gente, apenas registros passivos de eventos que aconteceram lá no passado. Elas são reconstruídas constantemente. Elas acabam sendo influenciadas por nossas emoções e as nossas interpretações a respeito do mundo. Como é que a gente vê o mundo?
replicando de maneira inconsciente aquilo que a gente experimentou, porque aquilo acaba se tornando memórias nas nossas células, no nosso corpo, nas nossas emoções. E os traumas emocionais, aqui já voltado para a parte dos traumas, eles, em particular, eles deixam uma marca significativa no nosso cérebro, afetando áreas associadas ao medo, associadas às respostas de estresse, e como é que isso acaba atingindo a amígdala e o hipocampo. Ou seja, poderosa, eu costumo até dizer que dentro da medicina emocional, dentro da medicina germânica, que é algo que eu também trabalho muito, questões do subconsciente no meu método de terapia breve, todos os nossos conflitos emocionais, eu nem utilizo muito esse nome doença, porque as doenças foi um nome dado, mas na verdade são conflitos emocionais vividos em solidão e que não foram digeridas pelas nossas emoções, pelo nosso corpo, e aquilo acaba ficando reprimido. Ou seja, quando nós temos algo emocionalmente falando, que aquilo não foi trabalhado, aquilo acaba atingindo o nosso corpo. E sim, quando nós fazemos, inclusive, uma ressonância, quando nós estamos com alguma disfunção física, e nós fazemos aqui uma ressonância sem o contraste, a gente consegue ver qual é lá a parte do cérebro que foi atingida e qual é o membro, na verdade, que ele está respondendo àquela parte emocional que aquilo não foi resolvido, aquilo não foi sanado. Então, muitas pessoas dizem, nossa, Jane, mas você trabalha com toda essa parte emocional, toda essa parte da medicina emocional, essa parte energética, toda essa parte do subconsciente, como é que a gente pode ver isso? Então, poderosa, nós podemos ver. Através de vários exames, isso é muito nítido. Porque quando a gente vai fazer, tudo se mede através das frequências, quando você vai fazer uma ressonância, quando você vai fazer um exame, um eletro, aquilo vai estar avaliando e vai estar apresentando toda a parte energética, toda aquela parte da vibração, daquele fluxo do nosso corpo, já que tudo é energia. E dentro dessa parte cerebral, determinados exames muito específicos, eles também comprovam. Então, existe, inclusive, daqui a pouco eu vou estar partilhando com vocês cada conflito biológico, ou seja, cada doença, qual é a parte do cérebro que atinge e como que você pode estar identificando isso, e qual foi o conflito biológico que não foi sanado. Então, gente, por favor, seja uma contribuição aqui nesse canal, partilhe para outras pessoas, porque eu sei que muitas pessoas, elas não buscam terapia, elas não buscam entender a respeito de todo esse pilar, e muitas vezes elas estão lá sofrendo um processo de degradação física, de autodesvalorização, os ossos estão sendo corroídos por questões emocionais de autodesvalorização dessa pessoa, e ela não tem consciência de qual é a emoção que ela reprimiu em algum momento da vida dela e o porquê que o corpo dela está daquela situação. Então, partilha com outras pessoas que todo esse meu conhecimento, sim, pode salvar vidas, todo esse meu conhecimento pode evitar fraturas, todo esse meu conhecimento pode contribuir grandemente na vida de outras pessoas. Então, não perca, passa para outras pessoas. Eu estou muito comprometida em entregar um conteúdo de valor, entregar um conteúdo que faça diferença na vida das pessoas, porque sim, eu sou uma prova viva de tudo aquilo que eu vivenciei, de tudo aquilo que eu escolhi trabalhar, de tudo aquilo que eu escolhi tirar aquelas sujeirinhas que eu guardava e ficava embaixo do tapete. E aquilo só atingia todas as áreas do meu corpo. E a partir do momento que eu tomei consciência disso, eu me tornei uma pessoa que é a maior prova de autocura, maior prova de expansão de consciência, e tudo isso eu quero levar para as pessoas, porque eu não só apliquei e vivenciei isso na minha vida, eu costumo dizer que eu sou um verdadeiro laboratório, como também
eu fui buscar estudos científicos no Brasil, estudos fora do Brasil, com os maiores especialistas da atualidade, que hoje a força da vida, ela vai muito além da medicina tradicional. E sim, a medicina emocional hoje é um dos pontos da virada que as pessoas que têm pleno conhecimento e valorização das suas emoções, entendendo a importância que é de cuidar das suas emoções, elas irão sim cuidar da saúde física como um processo de check-up e não mais como algo como um hábito, e sim, a parte emocional, cuidado da saúde emocional e mental, esse sim tem que ser um hábito, porque é através das emoções, através da parte emocional e mental, que aquilo acaba replicando em doenças físicas. Então, ou seja, se a gente cuida das nossas emoções, com certeza, eu não estou pedindo para ninguém deixar de ir no médico, eu não estou autorizando ninguém deixar de fazer os seus check-ups dentro da medicina tradicional, que é muito importante. A ciência está muito evoluída. Só que, trazendo ainda a consciência, não adianta você cuidar só do corpo físico lá com o médico, se enchendo de remédio, intoxicando o seu fígado, comprometendo os seus rins e tudo mais, se você não tiver essa consciência, porque a cura começa de dentro para fora. Você pode até tomar algumas pílulas, alguns remédios, até você conseguir estabilizar alguns processos, mas isso já tem que ser trabalhado em paralelo. Já já eu vou partilhar com vocês o case de uma poderosa que ela buscou isso, ela tinha dor até nos fios de cabelo. Ela tomava remédio para cada coisa. Depois que ela passou pelo processo, tudo aquilo mudou. Por quê? Ela nunca tinha investido na medicina emocional. Ela só investia na medicina tradicional física e não entendia que para ela se curar era necessário ela cuidar da medicina emocional. Era necessário ela trabalhar a questão do equilíbrio da vida dela, equilíbrio, balanço entre vida profissional, pessoal, relacionamento. Depois que ela trabalhou isso, tudo mudou. Então, poderosa, partilha isso com outras pessoas, por favor, não deixa isso parar. Esse Poderosa Cash ele foi feito com o propósito de levar essa mensagem para frente, porque sim, nós somos muito poderosas, nós somos filhas, à imagem e semelhança do Criador, nós temos todos os poderes na nossa mão, nós somos uma extensão dele, só que ele já fez a parte dele e nós precisamos fazer a nossa parte também. Combinado? Então, poderosa, agora, em primeiro lugar, a gente trabalhou como é que foi essas memórias, os traumas, a natureza dessas memórias e agora, como é que funciona a transmissão dessas experiências. Então, eu não posso de maneira alguma deixar de falar a respeito da epigenética. Por quê? Antigamente, muito se falava, nossa, minha mãe teve câncer, eu vou ter câncer. Meu pai teve câncer no intestino, é óbvio que eu também vou ter. Poderosa, os estudos da epigenética, cada dia mais avançado, vem se provando que apenas 1%, de 1 a 5% é genética. O restante é emocional e o ambiente, ou seja, na verdade, nós estando naquele mesmo ambiente dessas pessoas adoecidas, a gente simplesmente replica os mesmos comportamentos, os mesmos padrões, até porque nós estamos no mesmo ambiente, reclamando das mesmas coisas, repetindo, sendo como se fosse um robozinho, repetindo. Tem pessoas que elas são tão iguais às mães, são tão iguais aos pais, que às vezes quando se fala, nossa, você é igualzinha à sua mãe, nossa, você é igualzinho ao seu pai, a pessoa odeia ouvir isso, porque ela ainda não tem a consciência que sim, o comportamento dela é muito similar, por isso que ela adoece. E quando se traz toda essa parte dessa consciência, tudo isso vai modificando, porque a epigenética, ela veio para quebrar todos esses paradigmas. É o estudo justamente das mudanças na expressão gênica, que não envolve alterações na sequência do nosso DNA. Jane do céu, o que isso quer dizer? Significa que essas mudanças,
elas podem ser influenciadas por fatores ambientais e emocionais. Incrivelmente, pode ser passadas para gerações seguintes. Ou seja, quando a gente tem a consciência que o comportamento dos nossos pais são disfuncionais, comportamento dos nossos avós, entendendo um pouco a história, o porquê que algumas coisas não funcionam com a gente muito provavelmente está repetindo os mesmos padrões das gerações anteriores. E se a gente não tem essa consciência, a gente simplesmente vai replicar isso para as gerações seguintes, levando sofrimento, levando dores, levando doenças, levando vários fatores, inclusive questões, quando a gente fala questões de problema, quando eu falo de disfunção, é disfunção física, emocional, espiritual, financeira, dívidas, sabe? E quando a gente trabalha tudo isso, tudo vai mudando na nossa vida. E aí eu gosto de trazer sempre muitos exemplos práticos, porque uma coisa é eu ficar falando aqui igual um papagaio para vocês. E outra coisa é eu trazer algo dentro do mundo da vida real, né? Então isso não acontece só no laboratório, isso não acontece só lá em Marte, isso está acontecendo aqui na Terra, aqui ao redor dos nossos colegas e tudo mais. Então isso são exemplos práticos que vai trazendo cada vez mais consciência para a minha vida, para a sua vida, para a vida de todos nós, porque sim, nós podemos mudar tudo isso com facilidade, leveza, alegria e glória. E quando a gente entende tudo isso, a gente vai entender o poder que nós temos em nossas mãos. E simplesmente por a gente não ter a consciência, a gente fica fazendo tudo ao contrário, impedindo de prosperar, impedindo de crescer, impedindo de se curar, justamente por não estar na permissão ou por não ter nem ainda consciência a respeito de tudo isso. Então, bora lá para o exemplo prático a respeito dessa questão? Então, imagina só, uma pessoa que ela cresceu lá em um ambiente de guerra ou um ambiente repleto de violência. Então, imagina só, aquele estresse, nível mais alto possível. O que acontece? Ele pode levar a alterações epigenéticas que preparam o corpo para quê? Para lutar ou fugir. Então, você imagina só, você tem um leão atrás de você. Quando você se assusta com aquilo, né? O nosso corpo, ele está todo conectado, corpo, mente, coração, tudo conectado. Então, se você tem um leão lá atrás de você, o que você vai fazer? Vai levar aquele susto. No que você levou aquele susto, você vai ativar áreas aí do seu cérebro que ele vai disparar lá altas cargas de estresse no seu corpo para que você possa fugir de tudo aquilo lá, para que você possa sobreviver daquele leão. Então, olha só, o quanto que a gente identificar isso, a gente não vai colocar tudo no mesmo pacote que o estresse como se fosse aquilo horrível, mas a importância de ter toda essa consciência. Por quê? Essas mudanças, elas podem ser transmitidas para as nossas futuras gerações, ou seja, aos nossos descendentes. E que podem, essas pessoas, nascerem com muito mais sensibilidade ao estresse, mesmo sem terem passado pelas mesmas situações traumáticas diretamente. Ou seja, a tendência é, se a gente teve uma mãe muito ansiosa, um pai muito ansioso, que levou a gente a um estresse, sempre levou, nós não, eles são os nossos ascendentes, mas eles tiveram uma vida com estresse extremo, o tempo todo estressados, o tempo todo ansiosos. O que vai acontecer? Nós vamos nascer muito mais sensível àquela sensibilidade deles, muito mais sensível àquele nível de estresse e de ansiedade deles, mesmo sem a gente ter passado pelas mesmas situações traumáticas diretamente que eles passaram. Por quê? Porque tudo isso, todas as emoções, elas são armazenadas nas nossas células. E enquanto a gente não tem essa consciência para que a gente possa trabalhar tudo isso e para que a gente possa desprogramar esse nível físico, emocional, espiritual, nível subconsciente, a gente vai sim replicar
os mesmos padrões, mesmo sem experienciar o que eles experienciaram. Então, quais são, que é toda essa influência nas nossas tomadas de decisão, né? Como é que vai acontecer a programação do nosso subconsciente, a influência das memórias dentro dessa área do subconsciente. Ou seja, as experiências lá dos nossos antepassados, dos nossos ascendentes, quem veio primeiro que nós, eles podem mudar a nossa programação subconsciente. Isso acaba criando predisposições em nossas respostas e nossos comportamentos também. Ou seja, se alguém pode ter um medo irracional de cães sem nunca ter tido uma experiência negativa com eles, muito possivelmente devido a um evento traumático vivenciado por algum parente, algum ascendente lá no passado. Então, percebe o quanto que a gente entender essas questões, se fazer pergunta, tem muitas ferramentas que eu ensino, isso é meu, a quem pertence isso, então são ferramentas que a gente já vai estar trabalhando em nível consciente, em nível de comportamento e fazendo a liberação de tudo isso, né? Entendendo tudo isso a respeito desses padrões de comportamento, a gente vai também ter a consciência em relação as decisões e em relação às reações que acontecem também. Por quê? Todas as decisões que nós tomamos, elas podem ser influenciadas por essas memórias herdadas. Ou seja, uma pessoa que carrega uma herança, aqui um outro exemplo da escassez financeira, pode sentir dificuldade em gastar dinheiro, mesmo quando não há necessidade dessa restrição. Você já viu aquelas pessoas? Por quê? Isso pode resultar de crenças e padrões emocionais passados de geração em geração, que ficaram lá enraizados no medo de não ter o suficiente. Ou seja, as pessoas, já ouviu aquelas pessoas, já conheceu pessoas riquíssimas, mas de um espírito completamente pobre? Quando se fala, a pessoa só tem dinheiro porque o restante é assim, é um nível de pobreza tão grande. Quando a gente fala de pobreza, é espiritual, é pobreza de reclamação, é o tempo todo na negatividade. Por quê? Essa pessoa, ela herdou consigo um comportamento tão traumático, tão dolorido, tão de gerações em gerações, que aquilo, enquanto ela não se permitir tomar consciência de tudo aquilo, aquilo não vai mudar. Por exemplo, sabe aquela pessoa que ela tem muitas posses e você pergunta para a pessoa, e aí, como é que você tá? Tudo bem? Eu mais ou menos. A vida não tá fácil, não tem dinheiro para ninguém, e essa pessoa, ela não tem nada. Ela tá lá com uma vida muito boa, ali para ela tem totalmente o suficiente e muito mais, mas para ela não consegue se sentir merecedora e nem de estar na permissão de vivenciar toda a prosperidade que já existe dentro dela. Por quê? Porque ela herdou esses padrões. E quando a pessoa herda isso, ela está simplesmente repetindo no modo automático esses comportamentos. Sabe? Outro exemplo, tem pessoas que às vezes ela é dona de praticamente meia cidade, ela é dona de muitas coisas e tudo que você vai conversar com essa pessoa, ela está reclamando que ela não tem dinheiro, que ela precisa pechinchar muito, porque se ela não pechinchar, aquilo vai atrapalhar os ganhos dela. Então, as pessoas, elas não têm noção nem o que elas falam. Elas soltam isso, assim, de uma naturalidade tão grande que elas não têm consciência de toda a riqueza que elas têm, do dinheiro em abundância, e elas não conseguem olhar para aquilo e se reconhecer diante de toda aquela situação. Por quê? Ela está herdando, ela está trazendo a crença de todos esses padrões emocionais do passado, e aquilo simplesmente está enraizado naquele medo
de nunca ter o suficiente. Então ela nunca pode desfrutar daquilo, porque o que ela sente lá dentro dela é o medo de faltar, é o medo de nunca ter o suficiente. Ela pode ter o que for, conta em todos os possíveis bancos, mas ela nunca vai se sentir merecedora em ter aquilo, em se permitir desfrutar daquilo. E aí, o que se requer para a gente estar trabalhando tudo isso? O reconhecimento e aceitação de tudo aquilo que a pessoa está vivenciando não é dela, ela está trazendo aquilo de histórias passadas. E quando a gente faz toda essa integração terapêutica, a gente vai trazendo toda essa consciência e a pessoa começa identificando, nossa, Jane, é por isso. Nossa, por isso que eu recebi uma herança, não estava esperando receber lá X milhões. Eu atendi uma poderosa, ela teve uma questão de divórcio que ela recebeu praticamente 10 milhões de herança e ela não conseguia se sentir merecedora e na permissão de ir fazer um cabelo em um lugar adequado para ela se sentir bem, porque ela achava que ia faltar para os filhos, tinha 3 filhos, ela achava que ia faltar para manter na casa dela, ela achava, então não se sentia merecedora. Então a tomada de conhecimento, o reconhecimento e aceitação da vida e dos padrões que ela vinha trazendo é o primeiro passo para a mudança. É como um GPS. Não adianta você chamar o Uber para você ir lá para Faria Lima, se você não sabe aonde é que você está. Como é que o Uber vai chegar até você, né, no seu local, na sua residência ou no local onde você está para levar para Faria Lima? Não tem a consciência de onde está e o que é que está acontecendo na vida da pessoa. E o primeiro passo é a tomada de consciência. Então, reconhecer que certas reações emocionais, elas podem não ser inteiramente nossas. Pode ser libertador. Quando a gente tem essa consciência, é libertador. E isso faz o que com a gente? Isso nos permite a questionar e desafiar os padrões que não nos servem mais. E o que acontece? Como tudo no universo é energia, a gente acaba criando mais espaço para novas formas de ser e escolher viver. Por quê? Tudo é energia, gente. Quando a gente entende tudo isso, a gente passa a não ser mais o robozinho programado. Tá todo mundo dizendo, nossa, gente, a inteligência artificial a IA vai acabar com todo mundo. Gente, nós já estamos dentro de uma matrix completamente programado dentro de padrões. Por quê? A inteligência artificial nada mais é do que uma replicação do ser humano. São pessoas, seres humanos que criaram a inteligência artificial, ou seja, comportamentos aqui, ali, lá, informações, dados, foi jogando dados, e ele está devolvendo informações. Então, nós já estamos dentro dessa matrix, e enquanto a gente não tiver essa consciência, o que vai acontecer? Nós vamos estar lá, no médico, cuidando do nosso corpo, cuidando das feridas nossas do corpo, cuidando de lesões, cuidando de fraturas, porque nós ainda não temos a consciência dos nossos processos de não merecimento, dos nossos processos de autodesvalorização, dos nossos processos de conflitos e invasão ao nosso espaço. E isso gera grandes transtornos físicos. E quando a gente muda tudo isso, reconhecendo que sim, eu tenho todo o poder nas minhas mãos para eu mudar tudo isso, gente, isso é libertador. Uau! Como é que pode melhorar tudo isso ainda mais? O quanto que isso é libertador para a nossa vida, quando nós entendemos tudo isso. E aqui tem um outro exemplo de transformação que eu quero partilhar com vocês dentro de todo esse processo terapêutico, né? Quando uma pessoa que percebe um padrão de autossabotagem, ela pode escolher trazer e identificar tudo isso através da terapia. Por quê? Porque através da terapia, a gente vai trabalhando todos aqueles pontos cruciais
rastreando todos esses comportamentos até aquela parte daqueles traumas. Aí a pessoa vai identificando, por isso que eu agia dessa maneira, eu não tinha nem consciência, por isso que eu agia assim, eu sabia, isso não é meu, só que a pessoa ela fica simplesmente replicando aquilo. E ao trazer isso, a consciência, ao trazer toda a consciência a respeito disso e trabalhar terapeuticamente todas essas memórias, ela começa o quê? Ela começa a reprogramar as suas respostas, adotando maneiras, comportamentos diferentes, ações muito mais alinhada com todos os seus objetivos e tudo aquilo que a pessoa deseja percorrer na sua vida. Ela não está mais como uma vítima do mundo, como uma vítima dos seus ancestrais, como uma vítima das pessoas que vieram primeiro, mas sim como uma pessoa protagonista da sua própria vida. E quando vem algo que a pessoa começa a sentir aquilo, ela já vai utilizar até ferramentas que eu ensino, que já são ferramentas que ela pode levar para a vida, ela vai identificar que aquilo não é dela, e aí todo aquele termômetro vai dizer que não é meu, eu vou devolver tudo isso, e vai sempre abrindo mais espaço para o novo, vai trazendo clareza, vai criando muito mais consciência, a pessoa vai se libertando a cada dia. Então, por isso que é de extrema importância ter a clareza e a consciência de que todas as nossas vidas, elas são mudadas não apenas pelas nossas experiências diretas, mas também pelas histórias não contadas dos nossos antepassados. É isso mesmo, pelas histórias não contadas. E isso, na medida que eu vou passando nos meus processos, tanto na vivência terapêutica como nos meus atendimentos clínicos, por ser uma ferramenta poderosa de transformação pessoal, desenvolvimento e transformação pessoal, à medida que a gente vai integrando esses conhecimentos da neurociência e da epigenética em práticas mesmo, no dia a dia, a pessoa vai recebendo todo esse apoio e ela, por si só, vai trabalhando todos esses processos, porque ela já identificou qual padrão que está travando. E ela vai sempre quebrar esses padrões. Para o quê? Para liberar o seu verdadeiro potencial a cada dia, criando uma vida muito mais consciente, mas de maneira o quê? Intencionalmente. Não é como antes, repetindo naquele processo de repetição, naquele processo no modo automático. Não, de maneira intencionalmente e consciente. Então, aqui tem até histórias assim que eu vou partilhar com vocês de padrões repetitivos, onde muitos de nós vivemos o que? Ciclos semelhantes ao dos nossos pais, dos nossos avós, seja nos relacionamentos, nas finanças ou até mesmo na saúde. Então, onde eu partilharei com vocês a história de uma cliente, de uma paciente poderosa que, sem perceber, ela repetia o padrão de escassez financeira da sua família, até trazer tudo isso para a consciência e ela iniciar todo o processo de cura. Sim, porque a cura, gente, vamos desmistificar. A cura, ela vai além do corpo físico. A cura, ela vai do entendimento aplicado à medicina emocional, porque quando a gente aplica a medicina emocional, aquilo que acontece no nosso campo, nós somos seres energéticos, né? Físico, mental, emocional, espiritual, e quando a gente trabalha tudo isso, a gente vai liberando em todas essas áreas da vida, na esfera física, na esfera emocional, na esfera espiritual. E aí, o que aconteceu com essa poderosa? Essa poderosa, ela era casada, e ela vivia um relacionamento tradicional, um relacionamento bom, tinha 2 filhos e tinha mais de 22 anos de casada, e essa poderosa, ela trabalhava muito e o marido também. Só que quanto mais eles trabalhavam,
não sobrava dinheiro. E ela trabalhava e ele trabalhava e nunca sobrava dinheiro, porque ela estava sempre repetindo os mesmos padrões dos pais, da sua família, sempre reclamando, tá tudo difícil, é uma luta para conseguir dinheiro, é uma luta para pagar os boletos todo mês, é uma luta. Ela estava sempre naquela repetição, até chegar um belo de um momento, ela passar por um divórcio. E aí ela identificou que ela trazia, ela fez o processo comigo, ela trazia padrões da família dela, dos ancestrais dela, e ela acabou herdando também padrões do ex-marido dela. Então ele contava moedas, ele estava o tempo todo só naquela base de planilha, só reclamando que nunca ia dar, que nunca ia dar, que nunca ia dar. E aí ela resolveu quebrar aqueles padrões, mudar tudo aquilo. O que aconteceu? Ela saiu, antes ela tinha a casa dela, ela passou a morar de aluguel, porque ela escolheu um local onde ela gostaria de morar. Ela escolheu morar num local melhor do que ela morava. Ela escolheu passar a se alimentar de maneira muito melhor do que ela se alimentava. Ela escolheu cuidar de todas as áreas da vida dela. E pasmem, ela aplicando todas as ferramentas na vida dela. Ela não só passou a pagar aluguel, como ela mudou o estilo de vida dela, mas por ela ter trabalhado a mentalidade dela, a mente dela, as emoções dela, ela aplicou a medicina emocional, que eu digo, medicina emocional na veia. E adivinha, ela conseguiu poupar. Ela já fez 2 viagens internacionais, que era o sonho dela de fazer, coisa que antes ela passou esse tempo todo casado, renda dela, renda do marido, entre outras coisas, e nunca dava. Então, e ela morando sozinha, tendo a sua liberdade financeira e a sua liberdade emocional, a sua liberdade espiritual e a sua liberdade física também, porque quando ela trabalhou tudo isso, o corpo dela também se curou. Ela tinha muitas dores e quando ela trabalhou tudo isso, ela passou a se sentir muito melhor. Então percebe que quando a gente repete os padrões, tudo aquilo vai se replicar na gente. Mas quando a gente escolhe tomar consciência de tudo isso, gente, não tem o que nos segura, porque a gente quebra esse ciclo. E isso não vai passar para gerações posteriores. Por quê? Porque a gente tomou consciência. A partir do momento que eu tomei consciência e mudo o ambiente, mudo o meu comportamento, as minhas atitudes, as minhas palavras, as minhas ações, aquilo tudo muda e aquilo não vai ser transferido para a próxima geração. Então, esse é o efeito da poderosa epigenética. Então, quando a gente utiliza a epigenética na nossa vida, tudo muda. Por quê? A gente quebra aquele ciclo de padrões repetitivos. E agora eu vou partilhar com vocês 3 ferramentas poderosas que vai ajudar você, já vai começar a te ajudar a reconhecer e quebrar. Poderosa, então aqui nesse exercício prático, esses 3 exercícios práticos que eu vou passar para vocês, eu peço para vocês para olhar com carinho. Vocês podem ouvir aqui, se você está ouvindo esse podcast para ir para o trabalho, para voltar do trabalho, mas não se esqueça, eu sempre trago a consciência, só faça esses exercícios quando você estiver em um ambiente seguro, né? Ouvir, nada impede que vocês ouçam no trajeto, mas para que vocês possam vivenciar, estando no poder de presença, corpo, mente, espírito, se requer vocês estarem em um ambiente seguro para que vocês possam, de fato, seguir toda a minha orientação. Aqui eu vou trazer para vocês a meditação guiada, a outra vai ser uma visualização ativa de libertação e o outro vai ser um exercício sistêmico para abundância. Então, esteja sempre conscientes a respeito da importância de praticar esses exercícios somente quando vocês estiverem em um ambiente seguro. Combinado? E aí, gente, o que vocês estão achando?
Está sendo uma contribuição aí na vida de vocês? Estão gostando de todo esse conhecimento que eu estou trazendo para vocês? Não se preocupe. À medida que nós vamos avançando, tem muitas coisas, tanto aqui como nas minhas redes sociais, tem muita coisa que eu trago, a parte científica, trago tudo. Então, tudo que eu preparei aqui para vocês, tem tudo, tudo tem o seu lado. Toda essa parte da medicina emocional, mas tem todo o respaldo também da ciência, epigenética, neurociência, então tudo que eu trabalho com vocês é algo assim poderoso, que se vocês aplicarem verdadeiramente na vida de vocês já vão transformar a vida de vocês e vão ser uma contribuição. Sabe a prática da corrente do bem? Aquilo que eu faço para você não para em você, você faz para outras pessoas. E a melhor maneira de você contribuir com o meu trabalho é convidando mais pessoas para que elas possam também acompanhar o meu trabalho, para que isso possa ser uma diferença, possa fazer a diferença na vida dessas pessoas também, e que nós juntos possamos trabalhar de fato todo esse processo de uma vida com prosperidade, com muito mais consciência e gratidão, menos dor e ansiedade. Quando a gente tem toda essa consciência, a gente consegue adentrar nesse processo de prosperidade, que prosperar é crescer em todas as áreas da vida, não apenas dinheiro. O dinheiro é uma consequência de tudo aquilo que nós vamos fazer. Combinado? Então vamos agora para o exercício prático e poderoso da jornada de autodescoberta. Eu vou convidar você para participar comigo de uma meditação guiada para refletir sobre todos os eventos da sua infância que você vivenciou e que pode ter influenciado nos seus padrões atuais. A primeira coisa que eu vou te convidar é para que você vá a um lugar tranquilo. Você pode sentar, você pode deitar de maneira confortavelmente e vou pedir para você fechar os seus olhos e vou convidar você para começar a respirar profundamente 3 vezes. Comece inspirando profundamente e solta profundamente. Isso, mais uma vez. Inspira e solta. Inspirando pelo nariz e expirando pela boca. Isso. Vai repetindo, repete mais uma vez. E à medida que você repete, você vai sentindo o seu corpo, a sua mente, as suas pálpebras cada vez mais relaxada. Isso. Agora, tranquilamente, eu convido você para que você possa visualizar mentalmente um caminho que leve você de volta lá para sua infância, onde você encontra a sua criança interior. Isso. Não importa se esse caminho é por uma praia, é por um sítio, pelo gramado, por uma fazenda. Não importa. Você escolhe qual é o lugar que te representa. E veja esse caminho lindo, que só você sabe qual é. Isso. Observe a sua criança interior. Olhe para ela. Se permita fixar os seus olhos para sua criança. E pergunte para ela se há alguma memória que ela gostaria de compartilhar com você. Isso. Isso. E se as emoções surgirem, acolha.
Acolha sem julgamento, não importa o que aconteceu. Deixa ela se expressar. Deixa essa criança partilhar com você. Isso. Memórias boas, memórias de aprendizados, memórias de atrapalhadas que aconteceram, brincadeiras, acidentes no percurso, seja de bicicleta, seja correndo, não importa. Incentive ela, incentive a sua criança interior a partilhar tudo. Tudo que ela deseja falar, tudo que ela deseja partilhar, tudo que ela deseja limpar do seu coração e falar com você aqui e agora. Não importa se ela está sorrindo, se as emoções estão vindo, tá tudo bem. Acolha essa criança. Não julgue, simplesmente acolha. Acolha ela sem julgamento. Essa criança fez o melhor que ela podia, na consciência que ela tinha de apenas uma criança, apenas ser uma criança. Isso. Agora, imagina uma luz suave envolvendo você, trazendo cura e proteção. Diga para sua criança interior que você está ao lado dela, apoiando ela e guiando. Isso. Traga palavras de conforto, de carinho, acolhimento. Isso. As palavras que você escolhe. Tá tudo bem, eu estou aqui do seu lado, eu estou te apoiando, eu estou te guiando, eu estou te acolhendo, te dando proteção. Isso. E toda essa luz suave envolvendo você. E cada vez que você olha para sua criança, essa luz brilha ainda mais. E envolve todo o seu corpo. Isso. Agora, quando você se sentir confortável, lentamente, vai voltando para o aqui, o agora, vai mexendo os seus dedos e ao seu tempo vai abrindo os seus olhos. Isso. A partir do momento que você já abriu seus olhos, voltou para o aqui e agora, eu convido você a pegar imediatamente o seu caderninho e anotar qualquer insight, qualquer acontecimento, qualquer situação que veio e que isso é importante ser registrado no seu diário. E agradeça por toda a sua criança interior. Seja grato por ela, que através dela você está aqui. Gratidão, gratidão, gratidão. Agora, o outro exercício, outra ferramenta poderosa para te ajudar a reconhecer e quebrar essas correntes é o exercício de visualização ativa de libertação, onde nós vamos usar
a visualização para criar novas imagens mentais e tudo isso, todas essas imagens, elas são intencionais. Eu estarei guiando vocês para criar novas imagens para que possa simbolizar, imagens que simbolizem a quebra dessas correntes e a escolha consciente de percorrer um novo caminho. E agora, o terceiro exercício sistêmico é um exercício poderoso de abundância. Então, quero que você escolha um ambiente seguro, feche os seus olhos, respira profundamente e leve a sua intenção e toda a sua atenção em cada batida do seu coração. Imagine só que você está em um lindo jardim. Caminhando nesse jardim, você está de pés descalços e uma brisa suave tocando o seu rosto. Isso. E ao caminhar nesse lindo jardim, sinta essa energia, a energia da natureza, toda essa energia abençoando você. Sinta toda essa energia gostosa, essa tranquilidade, essa paz, essa harmonia, abençoando você, todo o seu corpo, toda essa sensação gostosa. Agora, se sintonize com a energia dos seus pais. O seu pai do lado direito e a sua mãe do seu lado esquerdo. E eles dois, eles estão posicionados atrás de você. E você na frente deles. Conecte com a força dos seus pais. Imagine só um arco-íris, que os raios coloridos iluminam vocês três. Você, teu pai e tua mãe. E você olha para os seus pais e fala: pai, mãe, eu escolho ficar em paz. E eu escolho receber a energia de paz, abundância financeira e afetiva também. Eu escolho me abrir ao receber a cada dia mais na minha vida. E agora, olhe para o arco-íris e imagine os raios vibrando positivamente na sua vida, na vida dos seus pais, e você feliz, realizando seus objetivos e estando de coração em harmonia e paz. E agora, repita, fazendo uma profunda reverência aos seus pais. Pai, querida mãe, eu escolho prosperar, que a abundância se espelhe, que a abundância se espalhe em todas as áreas da minha vida. Querido pai, querida mãe, eu escolho prosperar, que a abundância se espalhe em todas as áreas da minha vida. Querido pai, querida mãe, eu escolho prosperar, que a abundância se espalhe em todas as áreas da minha vida. Eu abençoo a sua vida, pai. Eu abençoo a sua vida, mãe. Eu sou muito grato pela minha vida e eu recebo a sua bênção também. Porque eu escolho prosperar e que a abundância se espalhe em todas as áreas da minha vida. Gratidão, gratidão, gratidão. E agora, o terceiro exercício sistêmico é um exercício poderoso de abundância. Então, quero que você escolha um ambiente seguro, feche os seus olhos, respira profundamente e leve a sua intenção e toda a sua atenção em cada batida do seu coração. Imagine só que você está em um lindo jardim. Caminhando nesse jardim, você está de pés descalços
e uma brisa suave tocando o seu rosto. Isso. E ao caminhar nesse lindo jardim, sinta essa energia, a energia da natureza, toda essa energia abençoando você. Sinta toda essa energia gostosa, essa tranquilidade, essa paz, essa harmonia, abençoando você, todo o seu corpo, toda essa sensação gostosa. Agora, se sintonize com a energia dos seus pais. Seu pai do lado direito e a sua mãe do seu lado esquerdo. E eles dois, eles estão posicionados atrás de você. E você na frente deles. Conecte com a força dos seus pais. Imagine só um arco-íris, que os raios coloridos iluminam vocês três. Você, teu pai e tua mãe. E você olha para os seus pais e fala: pai, mãe, eu escolho ficar em paz. E eu escolho receber a energia de paz, abundância financeira e afetiva também. Eu escolho me abrir ao receber a cada dia mais na minha vida. E agora, olhe para o arco-íris e imagine os raios vibrando positivamente na sua vida, na vida dos seus pais, e você feliz, realizando seus objetivos e estando de coração em harmonia e paz. E agora, repita, fazendo uma profunda reverência aos seus pais. Pai, querida mãe, eu escolho prosperar, que a abundância se espelhe, que a abundância se espalhe em todas as áreas da minha vida. Querido pai, querida mãe, eu escolho prosperar, que a abundância se espalhe em todas as áreas da minha vida. Querido pai, querida mãe, eu escolho prosperar, que a abundância se espalhe em todas as áreas da minha vida. Eu abençoo a sua vida, pai. Eu abençoo a sua vida, mãe. Eu sou muito grata pela minha vida e eu recebo a sua bênção também. Porque eu escolho prosperar e que a abundância se espalhe em todas as áreas da minha vida. Gratidão, gratidão, gratidão. Poderosas, eu agradeço profundamente a sua presença em mais um episódio, no episódio de hoje, e convido você a não deixar de conferir todos os meus vídeos nas minhas redes sociais, onde eu compartilho muito conteúdo de valor, insights poderosos sobre saúde, harmonia, prosperidade, paz financeira. Além disso, poderosa, eu convido cada uma de vocês, caso toque aí no seu coração, seja uma escolha, participar da vivência terapêutica de 30 dias da Trilha da Prosperidade Infinita. Você pode encontrar o link aqui embaixo, onde nós podemos juntas aplicar todos esses conceitos de forma prática, criando uma vida abundante e repleta de propósito. Porque sim, a gente pode prosperar com mais consciência e gratidão, menos dor e ansiedade. E não esquece de deixar aqui o seu comentário, o que o episódio de hoje contribuiu aí na sua vida, o que representou você ter a consciência a respeito de todos esses processos da verdadeira corrente, né, das heranças emocionais herdadas, né, que são correntes invisíveis e que podem estar aí travando a sua vida. Então, o que esse episódio causou em você, o que esse episódio contribuiu aí na sua vida? Vai ser um enorme prazer receber o seu feedback, ter a sua contribuição aqui no meu canal.
Então eu convido você para deixar a sua mensagem de contribuição, convidar outras pessoas para participar também, levar essa mensagem para outras pessoas, porque de alguma maneira, com certeza, isso pode contribuir, e convidar você, agradecer pela sua presença e te convidar para que você possa estar comigo no próximo episódio. Poderosa, gratidão infinita e até breve.